Olá, esse é o primeiro estudo bíblico de uma série de estudos durante esse período de advento de 2023, onde nós abordaremos o Evangelho de João. Meu nome é Fábio, eu sou membro da nossa congregação e eu também sou estudante de teologia na UBRA. É um prazer estar aqui contigo para que nós possamos nos aprofundar mais juntos nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Como foi dito, o nosso foco durante o período de advento estará totalmente no Evangelho de João, ok? Nesses 4 encontros, nós vamos abordar todo o livro, tanto quanto temas centrais dele, assim como alguns detalhes importantes. Você deve saber que o Evangelho de João tem 21 capítulos e como nós vamos ter apenas 4 encontros, vamos abordar mais de um capítulo por estudo. Por isso, é fundamental que ao longo da semana, entre cada estudo, você leia os capítulos de João que vamos indicar para o próximo encontro. Assim, você consegue acompanhar o estudo e tirar o máximo de proveito da leitura desse evangelho que é tão rico. Pessoalmente, o meu favorito. O Evangelho de João é o 4º evangelho da sua Bíblia. Ele está no seu Novo Testamento, mas onde ele está em nossas mentes? O motivo de escolher esse evangelho é para que nós possamos nos aprofundar e ocupar mais a nossa mente com a profundidade, com a beleza dele. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o contexto desse evangelho. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 70 e 100 depois de Cristo. Ele é não apenas o último evangelho da sua Bíblia, ele foi o último evangelho escrito no período dos apóstolos. O seu autor é justamente identificado como o próprio discípulo de Jesus, João, filho de Zebedeu. Esse evangelho foi escrito provavelmente na cidade de Éfeso, na região da atual Turquia, onde o apóstolo João passou ali os seus últimos dias. O que torna esse evangelho peculiar é que ele não é tão similar aos outros 3 evangelhos, ou seja, o de Mateus, de Marcos e de João. João desejava enfatizar outros eventos e feitos da vida de Jesus. Esses eventos que os outros discípulos não quiseram relatar nos escritos deles. O motivo de João enfatizar esses outros eventos da vida de Jesus, que os outros evangelhos não mencionam, é justamente o seu público-alvo. João foi o último apóstolo a morrer, e o que mais viveu de todos eles. E por isso, ele viu o crescimento da igreja entre os gentios, tendo contato maior principalmente ali com a cultura grega ao longo dos anos. Assim, o seu intuito ao escrever era chamar a atenção da mentalidade grega, que era rica em filosofia, em poesia e em outras formas de alta cultura. O Evangelho de João é dito ser o mais filosófico de todos os evangelhos. Desde o início desse evangelho, João demonstra já estar mais familiarizado com a cultura e também com o pensamento grego. Ele chega ao ponto de ser capaz de adotar inclusive o linguajar filosófico dos gregos para explicar certas coisas sobre a doutrina cristã. Hoje, nós vamos abordar os primeiros 4 capítulos de João. Vamos lá. O Evangelho de João começa da seguinte maneira. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Alguns versículos adiante ele retoma: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E depois, de novo, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há uns dias atrás eu fiquei responsável por tratar da pessoa e da obra de Jesus com a turma de confirmandos. Eu decidi então abordar esses versículos primeiro. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando eu perguntei para eles o que eles entendiam desses versículos, a maioria, primeiro, assumiu que considerava eles difíceis de interpretar,
apesar de terem uma noção geral, assim, de que se trate de Jesus em algum sentido. Esse começo já demonstra o tom diferente do Evangelho de João. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas começam os seus evangelhos pela genealogia ou pelo relato do nascimento ou pelo ministério de Jesus na Galileia, o Evangelho de João é o único que começa de um lugar completamente diferente. Na simbologia cristã, se você um dia ver uma pintura ou um mosaico antigo, o Evangelho de João é normalmente representado pela figura de uma águia, e o motivo é justamente esse. João é o único dos escritores dos evangelhos que decidiu começar o relato dele no céu, na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João começa o evangelho dele pontuando a eternidade de Deus Filho e também o status dele justamente de Deus. Estando com Deus e sendo Deus ao mesmo tempo, desde o princípio. Mas a profundidade da passagem não acaba aí. Nós vimos, agora há pouco, o Evangelho de João é um evangelho que demonstra familiaridade, inclusive com filosofia do povo grego. E desde aqui nós já conseguimos ver isso. A pergunta que eu fiz logo em seguida para aquela turma de confirmandos foi: o que significa ser o Verbo? Ou em outras traduções, a palavra. Depois de ouvir várias tentativas de resposta, eu esclareci. João escreveu esse livro em grego, e aqui ele usa um substantivo que carrega em si um sentido específico entre os filósofos contemporâneos dele, e também alguns anteriores a ele. Logos é o termo que ele usa. Nós traduzimos justamente por verbo, então logos é o verbo. Aí vem a questão. O que significa ser logos de Deus? Os próprios filósofos gregos debatiam sobre isso. Heráclito, por exemplo, ele propunha que esse termo se referia à força divina por meio da qual o universo ganha unidade, coerência e significado. O universo está em constante transformação e o logos é o princípio que rege para que todas essas transformações ocorram de forma ordenada. Para a escola de filosofia do estoicismo, que era outra linha de filosofia entre os gregos que já era bem popular na época de João, o logos era, além disso, a energia sustentadora e orientadora. Eles falavam que era a alma do mundo. Eles consideravam que o logos era provavelmente o fogo, e que em todas as coisas havia esse fogo que rege toda a vida do universo. Para esses filósofos, todas as leis que regiam o universo eram pequenas manifestações desse logos. Eram logos spermatikoi, ou seja, sementes do logos ou sementes da razão. Assim, o logos, para os filósofos tão famosos entre os gregos que João conhecia, era a própria razão e ordem do universo. João, porém, não se contenta com essa definição de logos. Ele provavelmente se admira desse debate entre os filósofos do povo grego, mas ele decide fazer a sua própria correção. Então, esses primeiros versículos são como se o próprio João estivesse começando o seu escrito abordando da seguinte forma, como se ele estivesse declarando: eu vejo que vocês gregos debatem sobre o que seria esse logos que rege o universo, e me admira muito que vocês tenham tanto entendimento assim sobre um assunto tão complexo, principalmente considerando que vocês não tiveram revelação direta de Deus como nós judeus tivemos desde Moisés. Vocês entenderam muito bem um assunto bem crucial, de suma importância, mas eu preciso corrigi-los em algumas coisas. E eu preciso informar vocês sobre outras. O logos não é apenas uma força abstrata ou um conjunto de leis que rege o universo. O logos é, antes de tudo, uma pessoa, é uma pessoa divina. E eis o grande mistério que eu venho apresentar a vocês, gregos. O logos se fez carne. Ele habitou entre nós
cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Esse é o Cristo, ele é o Logos encarnado, a razão do universo, a fonte de toda a vida e de todo o movimento. Ele é aquele por meio do qual a criação se encontra ordenada e funcionando viva, ele é Deus. Nas palavras de João, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Esse Logos, então, diz João aos gregos, habitou entre nós. João caminhou com esse Logos. Ele ouviu as palavras diretamente da boca desse Logos. Ele repousou a sua cabeça sobre o peito desse Logos antes dele ser preso. E no fim, ainda por cima, ele cuidou da mãe desse Logos segundo a carne. Se isso não nos leva, irmãos, a mais profunda admiração e reflexão sobre a grandiosidade da pessoa de Cristo, sobre a glória que João viu nele como unigênito do Pai, é porque as nossas almas estão adormecidas. Elas deixam passar diante de si a maior maravilha da história da humanidade sem perceber. O Advento e o Natal giram totalmente em torno disso. A celebração de que esse Logos se fez carne e habitou entre nós. E a esperança, ao mesmo tempo, do retorno desse mesmo Logos para a nossa salvação final. Mas sigamos adiante. Vamos lá. Vejamos o que mais encontramos. Ainda no primeiro capítulo, no versículo 29, vemos João Batista, outro João, olhar para Jesus e dizer a todos: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Esse é um título peculiar. Nós dizemos que é um título tipicamente joanino. Por quê? Porque João é justamente a primeira pessoa a apresentar esse título na Bíblia inteira, Cordeiro de Deus. O que isso pode significar? João diz que esse cordeiro tira o pecado do mundo, mas se você é familiarizado com os primeiros livros da Bíblia, você sabe que os sacrifícios que os hebreus ofereciam como propiciação pelo pecado não eram cordeiros. O que será que ele está dizendo então? Vejamos bem, irmãos. Os mais puros sacrifícios feitos a Deus antes de ser dada a própria lei de Moisés eram cordeiros. Abraão, ao ser impedido de sacrificar seu filho Isaque, o que ele vê? Ele vê um cordeiro preso nos arbustos e ele sacrifica esse cordeiro a Deus. Ou na primeira Páscoa, quando Deus estava para libertar o povo judeu da servidão no Egito, ele também mandou que se sacrificasse um cordeiro e passassem seu sangue na batente das portas para que a morte não viesse sobre as casas deles. E a Páscoa do Antigo Testamento foi então estabelecida por Deus para sempre sacrificarem o cordeiro em lembrança dessa livração que ele proveu. Mas, além disso, o profeta Isaías, ele havia predito a vinda do servo de Deus, o Messias. E ele disse que esse servo de Deus, como cordeiro, ele seria levado ao matadouro e que esse seu sacrifício seria uma oferta pelo pecado. João Batista, portanto, ele estava anunciando que veio a nós o sacrifício mais puro, um sacrifício que precede a própria lei de Moisés, e que esse cordeiro não era qualquer cordeiro, mas o cordeiro de Deus, ou seja, um sacrifício enviado e oferecido pelo próprio Deus. Mais puro e perfeito sacrifício não poderia existir. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João também escreveu o livro de Apocalipse. E lá ele justamente retoma esse título tão importante, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso, nós tanto suplicamos nas nossas liturgias. Cordeiro divino, morto pelo pecador, ser compassivo. Aí nós repetimos, Cordeiro divino, morto pelo pecador, ser compassivo. E terminamos, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Assim, irmãos, nós vemos que esse Logos vem a nós, mas não apenas vem sem qualquer propósito, ele vem a nós como sacrifício, ele vem pronto para se entregar em nosso favor. Mas não apenas ele vem como sacrifício, nós vemos que João Batista diz no versículo 21 que ele o batizou e que viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba. Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Bom, se você conhece o livro de Levítico e Números,
Talvez você se lembre que Deus havia instituído entre o povo hebreu que os sacerdotes deveriam primeiro ser lavados com água, eles deviam se purificar de toda impureza pecaminosa por essa água, e aí, então, eles seriam ordenados e poderiam se apresentar diante de Deus para oferecer os sacrifícios. Em outros evangelhos, você vê Jesus dizendo que ele precisava ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, aqui Jesus está sendo batizado para obedecer especificamente à lei que ordenava que os sacerdotes deveriam primeiro ser batizados antes de poderem exercer uma função sacerdotal. Então vemos só nesse primeiro capítulo que o Logos, a pessoa divina, que também é força motora da própria criação dele, ele se fez carne e esteve entre nós. Ele veio como sacrifício, mas também veio como próprio sacerdote. O que mais encontramos nos próximos capítulos, irmãos? Capítulo seguinte, segundo capítulo. Jesus vai até um casamento em Caná e realiza o primeiro milagre. Todos nós conhecemos o milagre da transformação da água em vinho, isso com certeza. Mas todos nós sabemos a sua importância? Cristo não estava ali fazendo apenas um, digamos, milagre menor, onde ele não demonstra todos os poderes mais extraordinários, como quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, ou afins. Vejamos bem a importância desse milagre e o que ele significa. Quantos de nós sabemos o que os judeus esperavam do Messias que viria? Creio que a maioria de nós já ouviu que eles esperavam um Messias libertador político que derrubaria os dominadores romanos, e isso é verdade. Mas é apenas uma das ideias que rodavam entre os judeus sobre quem seria o Messias. Nós vemos na literatura judaica do período logo antes da vinda de Jesus que muitos judeus esperavam também outra coisa. Assim como eles foram tirados do Egito por Moisés, eles esperavam um novo Moisés, alguém que não viria para derrotar seus inimigos e livrar as suas terras, mas um novo libertador que viria levá-los a uma nova terra prometida. Alguns judeus continuaram esperando esse Messias mesmo depois da vinda de Jesus. Berequias, um rabino do século IV, por exemplo, ele nos relata que era adepto dessa tradição, quando ele diz em um dos escritos dele: assim como o primeiro Redentor, Moisés, foi, assim o último Redentor, o Messias, será. O Messias, então, deveria ser um segundo Moisés superior ao primeiro. E aqui entra a história do milagre das bodas em Caná. Qual foi o primeiro feito maravilhoso realizado diante dos egípcios sob ordem de Moisés? Arão foi, estendeu o cajado de Moisés sobre as águas do Nilo, e eis que as águas se transformaram em sangue. E aqui o Messias, usando nada exceto o seu próprio poder, novamente transforma as águas. Aí você pode perguntar, ele transformou em vinho, não em sangue, como que isso se compara? E aqui nós vemos então o mistério da Eucaristia, da Santa Ceia, sendo predito. Moisés fez sangue das águas, Jesus fez vinho. Mas mais tarde, na última ceia, Jesus faz do vinho o seu sangue. O vinho nas bodas em Caná traz-nos duas coisas então à mente. Primeira, Jesus é o Messias, o segundo Moisés. Ele não veio derrotar os nossos inimigos terrenos, mas nos levar a uma nova terra prometida, o reino dos céus. Segundo, no vinho, Cristo prediz o mistério que seria dado a nós. O nosso sacramento mais belo e mais elevado, que nós celebramos em todos os domingos, a Eucaristia no sangue dele. Seguindo adiante, eu adoraria passar um tempo falando sobre Jesus limpando o templo dos vendedores ou a conversa dele com Nicodemos, mas eu queria avançar esses eventos e ir para outro evento que passa por nossa atenção despercebido muitas vezes. Mais adiante, no 4º capítulo, nós lemos sobre Jesus e a mulher samaritana no poço. O que há de especial nessa passagem? Jesus fala com essa mulher de Samaria. Revela que sabe que ela já tinha se unido a diversos homens e hoje estava com o que nem sequer era seu marido, assim como ele também fala sobre a água que ele daria, que saciaria mais do que a água do poço. Que mais há nessa passagem? É possível dissecar ela mais ainda? Vejamos.
Muitos teólogos modernos acham que um destaque a ser dado nessa passagem é que Jesus decide enviar uma mulher para falar, e assim deduzem que seja uma passagem sobre a dignidade da mulher em ouvir e falar diretamente com Cristo. Por mais que isso soe belo, a intenção da passagem não é essa, é outra. O fato de ser uma mulher e uma mulher com um passado daquela tem um significado diferente e muito maior. De onde vem essa mulher? De Samaria. O que aconteceu com Samaria? Nós sabemos que nos séculos que antecederam a chegada de Cristo, Samaria havia abandonado o Deus de Israel e se entregou à idolatria. Samaria, portanto, era uma traidora da fé no Deus único. No Antigo Testamento, nós vemos a idolatria do povo de Deus ser muitas vezes representada justamente pela figura de uma esposa adúltera que abandonou o marido. Aqui nesse texto de João, temos não apenas qualquer pessoa de Samaria, mas uma mulher que já havia trocado de marido tantas vezes que agora nem sabia mais onde estava com a própria vida, porque já vivia com um homem com quem nunca nem havia se casado. Essa mulher que está diante de Jesus, portanto, é uma representante do próprio povo samaritano. É uma esposa que caiu em adultério. É um povo que abandonou o seu Deus e foi se deitar com os ídolos. Mas o que mais acontece na passagem? Jesus decide não condenar ela ali, mesmo sabendo que ela tinha trocado de marido tantas vezes e que agora ainda vivia com outro com quem nem se casou. Mas não acaba nem aí. Jesus fala para ela sobre a água. Depois que ele pediu para ela a água daquele poço que eles estavam, ele diz que realmente aquela água que ela tiraria dali não seria capaz de saciar a sua sede para sempre, mas que a água que ele traz seria. Em Jeremias, no Antigo Testamento, Deus uma vez falou: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. O povo de Deus havia cavado poços rasos e rachados, porque abandonaram a fonte da água viva. E aqui Jesus está dizendo à mulher samaritana que ele bem sabe que a água que ela, representante do povo de Samaria, poderia oferecer, não poderia saciar, porque os poços deles não retêm águas. Ele, porém, estava trazendo água que flui para a vida eterna. Então Jesus conclui enviando a mulher, representante de Samaria, de volta para o povo dela, deixando que ela anuncie a mensagem dele. Aqui em tudo isso o Evangelho apresenta algo muito profundo sobre Cristo. Toda a passagem é um anúncio onde Jesus termina com uma atitude que seria como se ele estivesse ordenando: vá, você que representa o meu povo que me abandonou, e avise que eu cheguei. E avise que eu trago perdão e vida eterna. Esse Cristo que nós vimos até aqui, meus irmãos, esse é o Cristo que nós celebramos e esse é o Cristo que nós esperamos voltar durante todo esse período do Advento. Finalizado esse momento, irmãos, eu recomendo que vocês abram a descrição do vídeo aqui ou vão até o grupo da congregação no WhatsApp e cliquem no link para preencher o quiz do estudo de hoje. Basta clicar no link, preencher seu nome completo, responder as perguntas na tela com a opção correta e enviar a sua resposta. Lembrando que é permitido responder ao quiz apenas uma vez por pessoa, tudo bem? Deus os abençoe e até o próximo encontro, onde nós vamos estudar os capítulos 5 a 10. Então, durante a semana, tirem um ou mais momentos de cada dia para ler os capítulos 5 a 10 de João. E nós nos vemos em breve para aprofundar mais neles. Até lá!